Deixa eu ficar mais de frente. Meu microfone está aberto já? Oi, pessoal, boa noite! Já estou vendo rostos conhecidos aqui. Deixa eu ver, a câmera é em cima, né? Ah, a câmera aqui. Eu já estava olhando para a câmera errada. Deixa eu botar mais pertinho aqui. Oi, Tati, Giovana, Paloma, Juliana, Leandro. Tá aparecendo alguns nomes aqui. Sejam muito bem-vindos. Enquanto o pessoal vai entrando, nós já vamos iniciar nosso conteúdo. Se preparem aí, pega uma aguinha, um papel e caneta, para quem não tem ainda papel e caneta, porque a ideia é que vocês tenham bastante insights para anotar e agregar ao seu dia a dia aí. Acho que vai ter que encostar porque tá dando eco para mim. Entendeu? Tá. Eu tô ouvindo a minha voz. Primeiro, parabéns a todos que se organizaram, dedicaram esse tempo. Eu sei que essa época do ano é corrida. Hoje eu até queria ter compartilhado mais nos stories do Instagram, mas eu voltei de viagem, então o dia foi corrido. Eu sei que essa época do ano é uma época bastante intensa. Mas é uma época interessante de fazermos essas pausas estratégicas. Então, esse momento, essa aula de hoje, ela é uma pausa estratégica, porque é um momento que vocês vão estar aqui ouvindo, e a minha intenção é trazer clareza, é trazer conhecimento, compartilhar ferramentas com vocês também, para que vocês possam avaliar um pouco a sua realidade, como que está o seu dia a dia. Então, muitas vezes, fazer essa pausa, nem que seja de 1 hora, de pouco tempo, no meio desse turbilhão desse final de ano, também é interessante, para que você consiga repensar o que está dando certo, o que tem que ser ajustado. Então, esse é um dos objetivos de todo o conteúdo que eu vou trazer aqui. E é engraçado que essa aula, eu iniciei ela faz uns 2 meses. O que eu fui mudando e agregando de frase, de conteúdo, porque a gente está aprendendo o tempo todo. E ainda encaixou que eu vim de uma formação empresarial de São Paulo, cheguei ontem aqui em Lajeado. Então foi um final de semana de muito conhecimento, voltado à gestão estratégica. E aí eu ficava lembrando da nossa aula, do conteúdo que eu tinha organizado para vocês. E, é claro, fiz já algumas anotações a mais para trazer alguns insights aqui, então, junto com vocês. 8h04, me sinalizem quando eu posso iniciar o conteúdo? Posso indo? Então tá, então vamos lá. O conteúdo de hoje, o objetivo dessa aula é te ajudar a enxergar a sua clínica, a transformar a sua clínica num negócio lucrativo, leve e alinhado com o seu propósito. Isso é um dos pontos principais, e se você sair daqui já com clareza de algum ponto, com algum insight, já vai ter valido muito. Eu botei um Reels essa semana no meu feed, onde eu disse que muitas vezes eu fiz, inclusive, viagens, investi em curso, para ir assistir palestras, fui a um congresso, e eu precisava ouvir uma frase de lá. Às vezes não é só o conhecimento técnico ou a ferramenta, muitas vezes é uma frase que a gente precisa ouvir. Então, provavelmente, nos nossos próximos minutos, na nossa próxima hora, tem alguma frase que você esteja precisando ouvir, que seja algo que vai mexer com você de alguma forma e te trazer mais clareza, e te trazer algum insight, alguma ideia que vai transformar a sua visão e possivelmente trazer mudança nos seus negócios também. Deixa eu ver se eu passo aqui. Agora passou. Então, por que eu montei essa aula? Da onde vem esse conteúdo? Eu estou na estética fazem 15 anos. Depois vou contar um pouco da minha história, quando eu falar um pouquinho de como eu cheguei até aqui. Mas
eu gosto muito de contribuir com aquilo que eu aprendo. Isso vem muito conectado com o meu propósito. Como eu tenho muita clareza do meu propósito e eu tenho hoje uma atuação muito clara para mim. Eu tenho a minha atuação clínica, onde eu atendo pacientes, onde eu vivo a estética na prática. Hoje mesmo eu fiz avaliação, eu fiz reavaliação, eu fiz atendimentos. Então, eu vivo a estética na prática, mas eu também tenho um propósito e eu amo ajudar outros profissionais que também atuam na estética. E, para mim, isso tudo está conectado. Eu não vejo sentido em ensinar sem viver a estética no dia a dia. Tudo que eu vou falar aqui são desafios e são ferramentas que eu já vivenciei na minha atuação. Então, nada que eu vou trazer aqui para ti é só teoria. É tudo a minha realidade, é aquilo que eu vivo. E eu já tentei deixar de fazer os cursos, pensei, ai, não, eu não vou dar curso, eu vou ficar no atendimento, mas existe uma inquietação e eu não consigo. Aí e a minha equipe daqui sabe que eu já falei isso, pensei, ai, não, então eu não vou dar curso, vou ficar nos atendimentos, mas algo me move para que eu contribua de alguma forma. E eu acredito muito que quando a gente tem um conhecimento, quando a gente tem um aprendizado, se isso fica guardado dentro da gente, a gente não está explorando da melhor forma, a gente não está vivendo como Deus quer que a gente viva. Então, para mim, eu sinto que quando eu pego o meu conhecimento, aquilo que eu aprendo, aquilo que eu valido no meu dia a dia, e consigo, de alguma forma, repassar, isso me traz um combustível, isso me traz uma realização que eu não sei explicar. Então, essa aula de hoje, ela foi nascendo de vários motivos. Muito de ouvir colegas da área, ouvir dois dos colegas da área, e muito de entender, nossa, eu precisei passar por tudo isso para aprender isso aqui. Se alguém tivesse me falado isso antes, ou se eu tivesse aprendido essas ferramentas dessa forma, quanto tempo eu teria economizado, quantos erros a menos eu teria cometido, ou quão mais rápido eu teria alcançado alguns objetivos. Então, essa aula, ela vem dessa minha visão, dessa minha sensibilidade, porque eu ministro muito cursos voltado a tecnologias. Tenho alunas, eu até não estou enxergando bem todo mundo aqui, mas já vi que tenho alunas do Haifu que estão aqui comigo, alunas que já fizeram curso de laser de túlium e erbium. E, por exemplo, a minha maior imersão, que é a imersão estratégica Haifu, é um curso que já tem versões dele que é de 3 dias. E muitas vezes, mesmo em 3 dias com os profissionais, falando o dia inteiro, ensinando, treinando, sempre parecia que faltava algo, né? Que existe algo assim, tá, aprendi, show, vou para minha prática clínica, alcanço sucesso, mas daqui a pouco tem algo que não está claro. E tudo isso tem a ver muito com a vivência clínica, com as estratégias, com a tua organização, com a clareza da tua visão como profissional, porque isso é como se fosse a base. E é o que a gente vai conversar hoje. É aquilo que é o chão, tudo que sustenta todos os investimentos que tu vai fazer, as escolhas que tu vai ter, as decisões que tu vai tomar. E precisa existir clareza de uma base sólida para isso. Dessa forma, a gente faz escolhas mais assertivas, a gente não se sabota, a gente não cai em tentações, a gente não fica tendo prejuízos de investir em coisas que a gente achou por algum momento que era isso, mas não estava alinhado com o nosso propósito, não tinha sentido dentro daquilo que a gente busca. Então, é isso que eu busco, é ajudar você, profissional que atua, a ter um pouco mais de clareza, a ter um propósito mais alinhado, uma visão mais clara, para que você consiga se sentir mais realizado.
Até porque isso é muito importante, né? Essa nossa sensação de olhar ao nosso redor, olhar para a tua clínica, olhar para o resultado que tu conseguiu fazer com que o teu paciente alcance e realmente se sentir realizado. Eu penso que, no fim, isso é o que vale. Né? É claro que o financeiro é fundamental, a gente tem um negócio sustentável, sem dúvidas, é fundamental, mas a realização profissional é algo que não tem preço mesmo. Tanto que muitas vezes eu me emociono ao longo do dia. Hoje, estando aqui com vocês, eu estou arrepiada, eu estava muito feliz, é um dia muito feliz, eu ter a oportunidade de compartilhar esse conhecimento. Por quê? Porque eu sei que eu estou fazendo algo que é o meu propósito, que é a minha meta de vida, que é a minha realização. E quando eu consigo organizar a minha rotina, meu dia a dia, ter clareza das minhas escolhas para fazer investimentos adequados a isso, tudo vai se encaixando, fazendo mais sentido e essa sensação de sucesso, ela fica mais clara. Enquanto eu estou falando aqui, eu enxergo vocês nessa tela e a minha câmera está aqui. Compartilha comigo de que cidade você é, cidade ou estado. Quero ver aqui de onde temos pessoas que alguns eu já conheço e já estou vendo que temos pessoas de vários lugares. Bom, falando também sobre essas dores do mercado, que a gente vai falar bastante de dores, de desafios, né? Até porque geralmente é a partir de uma dor que a gente se movimenta a buscar uma solução. Não é no conforto, no sucesso, né? Quando tudo está dando certo, a gente alcançou nossas metas, está tudo certo, ok, a gente segue. Agora é quando a gente tem um desafio que a gente se obriga a se movimentar, a fazer um investimento, a aprender uma coisa nova, a rever a nossa rotina, rever a nossa clínica, o nosso negócio, as nossas estratégias. Então, sim, nós vamos falar hoje muito de dores e eu vou compartilhar dores que eu já vivenciei. E muitas pessoas me questionavam se eu não tinha receio de compartilhar conhecimento e ajudar profissionais aqui da minha cidade, que são profissionais que muitas vezes têm, inclusive, um público em comum comigo. Mas eu tenho dados para trazer para vocês, compartilhar com vocês, que era algo que eu sempre acreditei e existe um fundamento, que a gente não precisa ter medo da concorrência. E até acho que tem a Paloma é daqui de Lajeado, tá vendo alguns nomes aqui de Lajeado também. Então, quando a gente olha para o potencial do mercado estético, e quem aqui então está comigo, trabalha com estética, sabe que a gente tem um potencial gigante. E muitas vezes a gente se contagia com coisas negativas. A gente olha, a economia é isso, mas a concorrente está vendendo a um valor muito menor. Então, acha vários motivos para se frustrar, para se colocar para baixo, para desanimar. E olha só, se você que é empresário, empreendedor ou até intraempreendedor, trabalha numa empresa, presta atenção na frase que eu vou te falar agora. Inclusive, anote isso. Preserve a sua energia. Porque se a gente afeta a nossa energia, a gente vai afetar a nossa criatividade. A gente começa a gerar uma série de problemas no nosso trabalho. E o cansaço é um dos principais desafios do empresário e do empreendedor, porque é desafiador, o mercado está desafiador. Hoje em dia, são várias questões que nos colocam à prova todos os dias. Mas, quando a gente tem um amadurecimento, quando a gente tem clareza do que a gente está buscando, quando a gente entende que a gente não vai de um ponto ao outro em um dia, às vezes nem em uma semana, às vezes não é em um mês e às vezes não é em um ano. Quando a gente organiza as nossas metas, os nossos objetivos, a gente traz mais leveza para a nossa rotina, porque a gente já estruturou. E aí, com a maturidade, a gente consegue sim ter desafios no dia a dia e mesmo assim manter gratidão, se sentir leve com as nossas escolhas e
preservar a nossa energia, que é muito, muito importante. Então, a gente tem que se cuidar, a gente tem que dedicar um tempo de autocuidado. É que nem hoje é algo que eu não abro mão. Academia, tomar água, estou sempre aqui com a minha jarra de água, inclusive mostro nos stories, as minhas pacientes chegam aqui, já pedem um copo da água, porque já sabem que eu incentivo a tomar água, porque a gente precisa cuidar do nosso sono, cuidar da nossa imagem, se cuidar, preservar a nossa energia, para que a gente consiga ter uma criatividade ativa, conseguir fazer um planejamento, conseguir se conectar com os pacientes, conseguir inspirar a nossa equipe também. Então, você, empresário, empreendedor que está aqui comigo, eu sei que tem dias que é cansativo, mas preserva a tua energia, porque é a tua energia que vai movimentar tudo. Tá bem? Vamos voltar, fiz um parênteses aos dados sobre as oportunidades do nosso mercado na estética. Então, olha aqui o que eu trouxe para você. Olha que interessante. Então, às vezes, estamos lá focados no concorrente, na escassez, na cliente que não fecha o pacote ou a cliente que não quer investir, enfim, vários sabotadores que a gente fica se contando várias historinhas. Se a gente pegar um dado aqui, vamos olhar aqui, isso aqui é um dado real, tá? Cerca de 50% dos brasileiros se encontram entre as classes C, B e A, ou seja, com renda familiar igual ou acima de R$ 3.400. Uma renda média mensal que traz uma possibilidade de investimento em autocuidado, seja uma limpeza de pele, seja um procedimento corporal, seja um microvaso, seja um botox, enfim, tá? Públicos que têm uma renda favorável a consumir estética. Além disso, se a gente considerar o fator idade, também acima de 18 anos até 60 anos, a gente tem, no resumo, apenas 20 a 30% da população potencial que efetivamente consomem algum procedimento estético. Ou seja, nós temos aí 70% de uma população que tem uma renda propícia para isso, que tem uma idade em que busca algum tratamento, que muitas vezes nem conhece as possibilidades de tratamento. E eu não sei se vocês já ouviram isso, mas eu já ouvi, e infelizmente isso me fez pensar, pacientes que às vezes está num evento, num aniversário, numa festa, em algo até fora do trabalho. E aí tu fala algo sobre o teu trabalho, ou alguém comenta de algum resultado, e tu ouve de uma pessoa super potencial, que poderia ser teu cliente. Nossa, eu nem sabia que era possível tratar isso. Ontem mesmo, um parente meu, ali na casa da minha mãe, falou assim, nem sabia que tinha tratamento para isso. Eu pensei, meu Deus, né? Alguém da minha família não sabia que não dava para tratar estrias da forma que estava. Mas, enfim. Então, a importância de olharmos para a nossa comunicação e pensarmos não só no público que não está consumindo, ou no público que está consumindo com a clínica concorrente, ou, enfim, olhar para o potencial de público que muitas vezes a gente não está explorando. Seja por não conseguir comunicar sobre isso nas nossas redes sociais, seja por muitas vezes não comunicar onde a gente está. Eu falo do meu trabalho onde eu estou, se eu estou num aniversário, se eu estou num evento. Claro que eu não vou sair falando como uma vendedora, mas sempre tem alguém conhecido, sempre tem uma forma de tu te apresentar. Já viram falar do treino, de tu em 20 segundos te apresentar? Já fez esse teste, se tu consegue falar do teu trabalho em 20 segundos, é aquele pitch de elevador, como chamam. Então, isso é importante, está na ponta da tua língua, para que tu comunique sobre o teu trabalho. Porque a gente acaba ficando muito limitado, às vezes, só nas redes sociais. E sim, elas são importantes. A nossa comunicação ali, a regularidade é importante. Mas também tem outras possibilidades, porque tem muito público aí que é potencial e que muitas vezes nem sabe que existe o tratamento que a gente realiza. Então, um dado importante que eu quis trazer para vocês, e quando eu
aprendi sobre, me fez enxergar, porque muitas vezes a gente está muito canalizado aqui, a gente olha só a nossa realidade, e aí conversa com meia dúzia de colegas, que aí se queixam de problemas muito parecidos, e a gente vai criando como se isso fosse realidade. E muitas vezes não enxerga além. Por isso é importante sair do teu lugar, viajar, ir para um outro estado, te conectar com profissionais de outros lugares, para que tu consiga expandir a tua mente, para que tu consiga ver que existe outras possibilidades, existe outra realidade. Porque sim, a rotina do dia a dia, as nossas preocupações, nossos desafios, muitas vezes nos colocam a crer que é isso e ponto. E existe muita oportunidade além. Mas a gente precisa ir buscar, a gente precisa acreditar e fazer um movimento diferente do que a gente faz para que a gente alcance outras pessoas e, consequentemente, alcance outros resultados. E aí tem outra grande oportunidade no nosso mercado da estética, que a estética, ela é saúde. Estética e saúde andam juntos. Por quê? Muitas das queixas estéticas que nós tratamos no nosso dia a dia, que a gente recebe dos pacientes, muito é consequência de disfunções metabólicas. Eu trouxe aqui um exemplo do efeito causa-consequência. Então, o que a gente recebe? A consequência. Um exemplo aqui de ovário policístico. O que a gente recebe? A paciente com acne, com uma celulite, com uma flacidez, com uma pele reativa, enfim, ela vai nos trazer a consequência. E é nosso papel, como profissionais que atuamos na estética, indiferente da nossa formação base. Sou esteticista, sou biomédico, sou fisioterapeuta, sou farmacêutico, sou dentista, sou médico, enfim, indiferente da tua formação base, você vai atuar com procedimentos estéticos, você precisa dominar e atuar alinhado com a estética integrativa. Eu amo tecnologias, né? Então, amo máquinas, mas sei que todas as máquinas, elas são metabolismo dependentes. Então, eu posso ter a melhor máquina na mão. Se eu não tiver domínio de conhecimento do processo fisiológico e de tudo que envolve essa alteração estética, eu vou estar limitando o meu paciente de ter uma boa resposta. E aí, eu até compartilhei que ontem eu estive dando uma aula aqui na Univax, para a turma da biomedicina, aí até compartilhei um story que a professora lá me marcou, onde eu falei para os alunos que eu dei um exemplo da ingesta de água, que todo mundo sabe que precisa tomar água, né? Agora, se tu orientar o paciente, tu precisa tomar tantos litros de água de acordo com o teu peso para viver mais, para ter mais qualidade de vida. Agora, se tu indicar a ingesta de água para melhorar a pele, para suavizar olheiras, para melhorar a textura da pele, para diminuir celulite, explicar que tudo isso vai contribuir, porque uma pessoa que não toma ingesta de água diária adequada, tu tira uma foto dela, ela faz a ingesta de água diária adequada, em 7 dias tu fotografa de novo, já muda a pele, já muda o aspecto. É o simples que, bem feito, funciona. E a gente não pode menosprezar as simples orientações que a gente precisa fazer para o paciente, educar o paciente, trazer consciência para ele. Então, olha o poder que nós temos na estética. Eu tenho vários... Deixa eu deixar aqui. Eu tenho vários casos de pacientes que me procuraram para tratar queixa estética e tiveram outras consequências na sua vida. Eu tive uma paciente que me procurou para tratar melasma. E na consulta estética, que durou quase 2 horas, a gente viu que existiam muitos gatilhos ali. O melasma, ele era a ponta do iceberg, ele era a consequência de uma rotina onde ela dormia muito pouco, não tinha uma rotina de sono adequada, não tomava água, alimentação
super inflamatória, muito lanche, muito industrializado, muito açúcar, não fazia atividade física, uma pessoa que priorizava somente trabalho, 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 trabalho e não se cuidava. E na consulta estética, onde ela buscava um tratamento para melasma, eu fui trazendo consciência sobre várias questões que eram importantes ela ajustar, que, obviamente, iriam lhe trazer uma qualidade de vida também, mas o objetivo aqui era ajudá-la a melhorar suas queixas estéticas também. E aí nós fizemos combinados. Então, fizemos uma construção. Ah, tudo bem, você não consegue chegar no ideal da ingesta de água diária, mas já vamos aumentar. E assim a gente foi construindo. O que tu pode incluir na rotina de exercício físico? O que tu pode... Então, ela foi fazendo mudanças. Hoje, ela faz atividade física 3 vezes por semana. Ela tem uma regularidade de sono. Ela está com uma pele muito melhor. Óbvio que eu fiz tratamentos em clínica também, mas foi um conjunto de fatores que contribuíram para que ela tivesse uma melhora na queixa estética e, consequentemente, também uma melhora na sua qualidade de vida. E esses casos me emocionam muito e fazem eu entender que é isso, eu sempre busquei isso, cuidar das pessoas. E dentro da minha área, eu não trabalho em embelezamento, eu trabalho cuidado. Se eu atuar de uma forma estratégica, buscando auxiliar os pacientes a terem uma qualidade de vida melhor. Então, isso foi necessário que eu identificasse isso, o que eu queria como profissional e, consequentemente, organizasse estratégias para que eu realmente me sentisse realizada com o meu trabalho. E tenho vários casos, a minha equipe que trabalha comigo, não sei se tem alguma delas aqui assistindo, mas elas sabem que diariamente a gente vê esses impactos de melhora de autoestima, paciente que vem para trabalhar um rejuvenescimento facial e volta 2 semanas depois com menos peso, porque iniciou um processo de cuidado e acabou até perdendo peso e em decorrência dessa mudança de hábitos. Então, enfim, é uma série de possibilidades que a gente pode ter de contribuir para a vida dos nossos pacientes e, na minha forma, na minha visão, tudo isso está super alinhado com com o meu propósito de vida, com aquilo que eu quero. Assim como o meu propósito de ajudar profissionais da área da estética, estou fazendo agora. Estou aqui compartilhando insights, vivências, para que vocês se inspirem de alguma forma. Opa. Então, para quem não me conhece ainda, não sei se tem alguém que não me conhece, que nunca foi minha aluna, eu não quero ficar olhando para cá, para que eu não consiga enxergar vocês, mas enfim. Eu sou esteticista de formação, trabalho na área da estética já há 15 anos, de uma forma bem resumida. Comecei na área fazendo bronzeamento a jato a domicílio e revendendo cosméticos aos 16 anos. Então, eu ia nas casas de muitas clientes, que inclusive são minhas clientes hoje, e aí eu fazia bronze a jato no box do banheiro delas e revendia produtos de maquiagem, de skincare, e aí eu fui me encantando pela área da estética, entrei na faculdade, fiz logo uma pós-graduação, uma especialização em estética e saúde, e recentemente finalizei mais uma especialização em saúde integrativa. Então, hoje meu foco de atuação, ele é muito definido. Ele é atuar com estética integrativa e tecnológica, porque na minha visão anda junto. Eu não consigo ter uma atuação de excelência com tecnologias se eu não tiver um olhar integrativo. Não adianta eu estudar fisiologia, entender sobre o mecanismo de ação de todas as tecnologias, se eu não ajudar o meu paciente, não inspirar ele de alguma forma a ter uma mudança de hábitos e, consequentemente, ter mais resultados e ter um impacto na sua rotina. E aqui alguns marcos da minha vida na estética, então ali eu me formando, minha primeira clínica, congressos que eu participei. No ano passado, tive a oportunidade de palestrar num simpósio de saúde integrativa, onde eu falei sobre a fotobiomodulação na saúde,
trazendo essas tecnologias que nós usamos na estética e o impacto que elas têm na saúde do paciente. Foi uma experiência maravilhosa. Estive ano passado em Portugal, num congresso de longevidade, foi uma experiência sensacional. Esse ano estive na África, em Luanda, na Angola, numa imersão onde eu ajudei na implementação de tecnologias numa rede de clínicas lá. Enfim, e hoje recebo aqui cursos aqui na minha clínica, tem uma sala de aula que fica aqui junto, do lado das nossas salas de atendimento, então todos os meus alunos que vêm até aqui têm a oportunidade de aprender comigo teoria e estar imersos aqui nas salas de atendimento, onde eu atendo os meus pacientes, onde eu vivo a estética todos os dias. Então aqui um pouquinho da minha história, a ideia não é ficar falando sobre mim, é irmos para o nosso conteúdo. E, meu Deus, já é 8h30, eu começo a falar e só vai, né? Quem já fez curso comigo, quem me conhece, sabe. Engata a primeira e vai embora. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisam, tá bem? Então, a nossa visão, a busca por aquilo que vai nos fazer se sentir realizado no nosso trabalho, tem que ser claro para nós. Então, quando a gente fala muito de visão, não é a realidade que tu tem no momento, é aquilo que tu visualiza para o teu futuro. Eu acho muito importante falarmos sobre isso. Muitos de nós temos crenças e a gente pensa que a visão é aquilo que está ao nosso alcance. Não. A visão é aquilo onde tu quer chegar. É aquilo que tu está buscando. Faz de conta, eu vou te propor um exercício, tá? Para que tu te conecte agora e pense. Se não existisse nenhum limite, nenhum desafio, pensa que tudo é possível. Imagina a tua rotina. Onde que tu tá morando? Como que é quando tu acorda? Com que carro ou como você vai no trabalho? O que você faz de manhã quando você acorda? Como é o teu café da manhã? Como é a tua rotina? Como é esse momento? Como se não tivessem empecilhos, desafios. Aquilo que realmente tu busca. Como é a tua clínica? Imagina você entrando na sua clínica. Essa clínica que eu tenho hoje, ela foi uma visão. Quem está ao meu redor sabe. Eu não tinha o recurso, eu não sabia onde ela seria, eu não sabia como eu ia fazer. Mas eu sabia que eu queria uma clínica com meu nome, com vidro, com iluminação, com pedra, com madeira, com as salas clean, com as salas iguais, mesmo que distribuídas de uma forma diferente, com uma sala padronizada, com um laboratório no meio para que eu tivesse meu estoque ali e organizasse meus atendimentos. Hoje eu falo fácil da minha visão, mas eu alimentei muito ela. E essa visão eu tinha antes de ter concretizado. Eu não tinha o local, eu não tinha como, eu não tinha o recurso financeiro, mas eu já enxergava, que nem minha casa. A casa que eu moro hoje também já foi uma visão, já foi um sonho. E muitas vezes eu tô lá, eu falo com o Lucas, meu esposo, a gente tá ali com as meninas, na beira da piscina, curtindo os fundos, e eu falo, lembra, amor, quando a gente sonhava com isso? A gente estava lá morando de aluguel, com tudo tão contadinho, e a gente dizia, a gente ainda vai ter a nossa piscina, a gente ainda vai ter nossa casa para sentar na mesa ao redor da piscina. Tudo começa na visão. Então, isso é muito importante que eu tenho para te dizer, de todo o coração. Alimenta a tua visão. Sem julgamento, sem medo, ninguém precisa saber. Até porque, provavelmente, se você falar da sua visão, as pessoas ao teu redor, elas não vão conseguir enxergar o que tu está enxergando. Isso é bem desafiador. Preciso falar isso, porque
Muitas vezes eu dizia, Lucas, a gente vai fazer uma clínica assim, daí vai ter estacionamento na frente, e aí tu vai ter o teu escritório do lado, porque a tecnologia ela vai ficar junta. Tu pega a tecnologia, tu vai levar para locação, e aí quando não tá em uso, eu uso na clínica. E o Lucas não enxergava isso. E tá tudo bem, porque a visão era minha. Mesmo que ele fazia parte, eu enxergava claramente e eu abastecia isso. Eu ia nos lugares e imaginava como ia ser minha cortina, como que ia ser minha mesa, como ia ser o balcão da recepção, como se não tivesse limites. Mas a nossa visão é o nosso ponto de partida, porque a tua visão é que vai direcionar a tua estratégia. E talvez você tenha uma visão bem ousada, como eu tive, tudo bem. E aí a gente vai levar um tempo para alcançar. Mas, indiferente do tempo, se é uma visão que vai te demandar meses, semanas ou anos, tu precisa dela para entender como tu vai construir esse caminho até lá. Então, é como um Waze. Quando você bota o destino, eu quero ir para tal lugar. Às vezes vão surgir desafios no meio do caminho. Talvez ele vai ter que pegar uma rota alternativa, vai ter que pegar uma outra rua, vai ter que fazer um outro caminho, mas ele vai te fazer chegar lá. Então, assim é a nossa visão. A nossa visão é aquele nosso ponto, é para lá que eu estou caminhando. E quanto mais a gente alimenta a nossa visão, e aí a gente alimenta como? Sentindo, pensando, imaginando, visitando lugares, se inspirando. Então, quando tu tiver a oportunidade de estar em lugares que te inspiram, que fazem tu sentir que isso conecta com aquilo que tu busca profissionalmente, isso te faz te inspirar a vontade de ser melhor. Isso é abastecer a nossa visão. E quando a gente tem essa clareza, a gente entende melhor sobre o caminho. Porque quando vêm os desafios, porque eles vêm, né? A gente gostaria que fosse um trajeto leve, simples, só com resoluções, mas não sei a realidade de vocês, a minha não é essa. Mas toda vez que eu passo por um desafio, eu entendo, tudo bem, eu estou num processo. E esse processo, ele não é linear, uma linha reta. Ele vai ter que fazer algumas manobras, vamos ter que mudar a rota, recalcular a rota, reorganiza algumas coisas, muda alguns prazos, mas eu sei onde é o caminho. E a gente sempre tem que ter uma visão para alcançar. Então, por exemplo, eu dei o exemplo da minha casa, eu dei o exemplo da minha clínica, mas hoje eu já tenho outra visão, uma visão maior. Eu tenho um objetivo, porque é isso que me faz acordar de manhã, buscar os meus sonhos, investir no que eu invisto, fazer tudo o que eu faço. Eu me baseio na minha visão. Então, se você não tem clareza ainda do que você está buscando, de para onde você está indo, qual é a rotina que você quer, tira um tempo para te silenciar e olhar para isso. Mesmo que seja só contigo. Às vezes é um exercício solitário. Sim, porque mesmo que a gente tenha pessoas que a gente ama ao nosso redor, cada um tem a sua visão e cada um vai ter o seu jeito de olhar. É só a gente que enxerga. Eu muitas vezes eu tentava desenhar, inclusive, pegar inspirações e mostrar para pessoas que são próximas a mim. Mas para elas, tá bom, elas não enxergavam como eu enxergo hoje. A clínica acontecendo, a minha equipe aqui com seu uniforme, felizes, com uma rotina boa, com um ambiente agradável, atendendo clientes legais, com tecnologias que dão resultado, alunos que vêm, alunos profissionais prósperos, de sucesso, que vêm não só para aprender, que vêm e me ensinam muito também. Tudo isso já foi uma visão. E aí eu fui construindo o meu espaço, eu fui me preparando, eu fui estudando, eu fui amadurecendo, eu fui estruturando a minha rotina para que eu conseguisse viver aquilo que eu busco. E
Eu vejo hoje que se a gente não tem uma visão clara, é muito fácil a gente se perder. Porque vem surgindo muitas distrações, medos, crenças, muitas coisas que tentam nos atrapalhar e que muitas vezes fazem a gente desfocar. Mas quando a gente tem clareza daquilo que a gente está buscando, a gente consegue ter um pouco mais de clareza do que faz sentido, do que não faz, daquilo que é válido para o momento ou do que não é, e conseguir recalcular a rota com um pouco mais de facilidade, sem tanto sofrimento. Então, pensa na tua rotina ideal. Tu pensa na tua visão, naquilo que tu busca, e aí olha para a tua rotina. Imagina a tua rotina. Hoje eu tenho uma organização semanal em que eu hoje organizei baseado nesse meu pensamento. Então, quando eu entendi que se eu quero inspirar as pessoas a se cuidarem, a priorizarem a sua saúde, eu preciso viver isso. Não adianta eu inspirar, eu falar para o meu paciente para ele tomar água se ele não me vê tomando água. Não adianta eu motivar as minhas pacientes a fazer exercício físico se eu não faço. Hoje eu preciso falar do que eu vivo, a mesma coisa que eu estou falando aqui para vocês. É tudo vivências que eu tenho no meu dia a dia. Então, quando eu imagino o que eu busco, como se tudo fosse possível, e penso na minha rotina ideal, na minha opinião, é um dos principais exercícios que a gente tem que fazer. Se tu ainda não tem clareza disso, pausa, tira umas horas, anota essa frase aqui e olha para a tua visão e para a rotina que tu quer. Como se tudo fosse possível. Desenhe, que é o que eu estou falando aqui do meu exemplo. Se eu preciso fazer atividade física, se eu quero um tempo de qualidade com a minha família, com meus filhos, eu preciso estudar, porque eu ensino, não tem sentido eu vir aqui ensinar você se eu não estudo. E sim, hoje eu consigo organizar isso na minha rotina, nos meus dias da semana. Claro que algumas semanas a gente tem umas demandas diferentes. Essa semana, por exemplo, eu cheguei de viagem ontem, fim do dia, sexta estou indo para o Rio de Janeiro para um outro evento. Mas não sofro. Isso faz parte, né? Isso também é o que eu busquei de visão. Estar em movimento, estar em eventos, estar com profissionais. Então, eu também estou vivendo hoje esse meu objetivo. Então, sei que aqui é um tempo rápido, né? Mas te convido a dedicar esse tempo e ter essa clareza daquilo que te move, daquilo que realmente tu busca, porque é a partir disso que tu vai estruturar a tua estratégia. E aí que tá. Muitos profissionais pulam essa etapa, porque ela exige mais concentração, ela é algo que não é palpável, é algo que tem que vir da tua imaginação, e muitas vezes numa falta de energia, num cansaço, numa cabeça que já está sobrecarregada, a gente tem mais dificuldade de pensar no nosso cenário ideal, a gente tem mais dificuldade de imaginar a nossa visão, mas é importante para que a gente consiga organizar a nossa estratégia. Se a gente só pensa na estratégia, sem pensar no que está sustentando tudo isso, no nosso porquê, que eu falo, né? É o porquê que eu acordo todo dia, por que eu estou buscando isso, onde eu quero chegar, a gente vai criando estratégias de acordo com o nosso momento. E pode ser que tu crie uma estratégia que vai fazer sentido, que vai te fazer avançar alguns degraus, assim como pode ser que tu vai criar uma estratégia e vai perder tempo. E hoje a gente sabe que no mundo competitivo, numa velocidade em que as coisas se movimentam hoje, a gente tem que cuidar para dar passos mais certeiros, para que a gente não erre, ou erre o mínimo possível. E a minha ideia é te trazer essas informações, esse conteúdo, para
diminuir os teus erros e aumentar os teus acertos. Porque o que eu estou falando aqui eu não aprendi em curso nenhum, eu aprendi na vida e aprendi errando. E quando eu entendi que eu precisava entender a minha base, como se não houvesse desafios, e construir a partir disso a minha estratégia, as coisas começaram a fazer sentido. E como eu falei anteriormente, mesmo que a gente tenha que fazer ajustes, que a gente passe por situações difíceis, eu sei para onde eu estou caminhando. E isso que me sustenta. Então, aqui, 3 pilares que sustentam uma clínica de sucesso: visão, clareza e estratégia. Se você tem isso alinhado, você vai conseguir organizar a sua rotina de acordo com a sua visão, com os seus objetivos e ser mais assertivo. E, consequentemente, se sentir com mais sucesso, né? Porque isso também é importante. Quando a gente faz só estratégias e vai lá dar o nosso melhor, tu trabalhou, tu fez tudo que estava ao teu alcance e tu não alcançou o resultado que tu queria. Eu já vivenciei isso muitas vezes. Muitas vezes. Hoje eu olho com maturidade. Tá bem, fiz uma estratégia, dei o meu melhor e não alcancei o resultado. O que eu posso fazer de diferente? O que eu não fiz? Ou o que eu fiz que eu poderia ter feito diferente? E vamos lá, vamos de novo. Tem uma frase de um evento que eu fui, que foi dita pelo Mauro dos Santos, onde ele falou que a trajetória, ela não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona. Acho que é isso? Corrida de 100 metros, não, a gente tem uma maratona, ela é muito mais longa, então muitas vezes a gente está condicionando a sensação do sucesso num prazo curto. Não, calma, isso aqui foi apenas uma estratégia que tu tinha dentro do teu caminho até a tua visão. Então, tudo bem, reorganiza, né? Recalcula a tua rota e segue a tua maratona. Mas quando a gente tem mais clareza de visão, a gente tem menos essa sensação negativa. E é uma forma da gente preservar a nossa energia também. Tá fazendo sentido o que eu tô falando para vocês? Manda um emoji aqui na conversa. Eu vou olhar aqui. Manda um coração, um schmidt, alguma coisa para mim ver se está fazendo sentido o que eu tô falando aqui para vocês. Como? E quem tá com a câmera fechada também pode abrir a câmera e eu consigo enxergar vocês. Acho que se a câmera tá aberta, fica melhor. Obrigada, Laura. Então, tudo começa com uma visão, mas é a ação que transforma a visão em realidade. Então, visão sem ação não adianta. Então, tu tem que, sim, enxergar, visualizar, mas tu tem que agir. Então, visualiza, tenha clareza da tua visão e aí organiza a tua estratégia. Entendendo que nem tudo é para ser resolvido e organizado em uma semana ou um mês. Muita gente coloca prazos que não são atingíveis. A mesma coisa o paciente que chega até nós e quer um resultado que a gente sabe que fisiologicamente não tem como responder no prazo que ele quer. O que a gente faz? Traz uma consciência. Então, fulana, a gente consegue sim ótimos resultados, mas vamos reorganizar teu plano para um prazo um pouco maior, né? Enfim. Então, isso também é importante que a gente faça. Olha para a tua meta e entenda, isso é possível? Não é? Por exemplo, quando eu distribuo no meu tempo atendimento, estudo, aulas, academia, todas as minhas demandas, obviamente, alguma coisa talvez eu vou ter que flexibilizar, mas faz parte do conjunto de rotina que eu busquei e que eu estou desenvolvendo. Então, lembrem disso. A gente tem que ter visão, mas a gente tem que ter, a partir da nossa estratégia, a ação. Porque isso que vai fazer o movimento das coisas acontecerem. E aí tem outra frase que eu uso muito, que é: movimento gera movimento que gera resultado. A gente não tem resultado sem movimento, né? E também não é movimento e resultado, é movimento vai gerar movimento, que daí vai gerar resultado. Opa, eu passo no computador errado. Aqui tem 3 computadores na minha frente, né? E aqui eu trouxe uma frase de Flávio Augusto, que quem já foi meu aluno já ouviu. Então,
Vamos relembrar. A gente não vale pelo conhecimento que a gente tem, mas pelo que a gente faz com o conhecimento que a gente tem. Inclusive, estive com o Flávio Augusto agora no final de semana, nessa formação empresarial, ele esteve presente. Foi maravilhoso ouvir ele. E, claro, muitos insights novos, mas muito daquilo que eu já tinha ouvido, eu já senti isso na minha prática e confirmar que isso é muito real, que nem isso que eu trouxe de preservar nossa visão, de preservar nossa energia do empresário, né? Porque, infelizmente, 80% das empresas fecham antes de 5 anos, né? E quando a gente vai olhar para isso, é muito cansaço do empresário. Enfim, tudo que a gente foi conversando até agora. Então, que vocês peguem esse conhecimento e realmente levem isso para a prática de vocês. Eu trago essa frase sempre geralmente quando eu dou curso de alguma tecnologia, que eu falo para os meus alunos, não adianta passar 1 dia, 2 dias inteiros estudando aplicabilidade, fisiologia, se você não pegar isso e botar em prática, do teu jeito, na tua forma, né, no teu formato, que é ir introduzindo dentro daquilo que faz sentido com o teu contexto de atuação. Porque esse teu jeito individual é o teu diferencial. Então, a tua visão, que é baseada naquilo que tu acredita, que é algo que está dentro de ti, que só tu enxerga e vai alimentar, é ali que está o teu diferencial. Então, quando tu tem clareza disso, mesmo que tu olhe os outros, tu vai olhar como uma forma de inspiração. Mas é pela tua visão, por aquilo que está dentro de ti, pela tua essência, que tu vai basear as tuas escolhas, que tu vai construir a tua estratégia e que tu vai impactar as coisas ao teu redor. E isso é o que importa. Isso é o que faz a gente valer, não é o que a gente sabe. Então, o que a gente sabe é um conhecimento. Agora, o que a gente faz com isso, com o conhecimento que a gente tem, com a clareza que a gente tem, e como a gente transforma isso em impacto, como a gente vai contribuir para as pessoas com isso. Isso é o teu propósito. É o teu servir com o que tu sabe. No que tu é bom, o que tu gosta de fazer. O que é aquilo que, quando acontece, te dá aquela energia? Que nem quando eu tô aqui, tô falando com vocês, eu não fico cansada. Eu fico com mais vontade de falar, de aprender, de me tornar uma profissional melhor. Por quê? Porque eu me conecto com o meu propósito. Então, olha para isso, porque é isso que vai te diferenciar e vai fazer com que tu consiga alcançar melhores resultados. Eu sei que parece simples, e não é. Eu sei, eu estou há 15 anos vivendo o mercado da estética. Então, eu sei que existem muitos desafios, muitos no nosso caminho. Do mercado, de economia, de clientes, de lançamentos, de negócios da equipe, várias questões, vários desafios. Mas, justamente quando a gente acessa pessoas que têm um conhecimento, que já vivenciaram isso e passaram por isso, aprenderam com isso e conseguiram transformar essa dor num aprendizado, a gente também consegue acessando ferramentas para que a gente tenha um resultado mais assertivo, para que a gente colha melhores resultados e tenha mais sucesso. Então, diante disso, de tudo que eu falei, meu Deus, eu falei 1 hora já. Parece que eu estou 20 minutos aqui. Não sei se tem alguém cansado me ouvindo ou está fazendo sentido. Mas, por já me sentir muitas vezes com a rotina desorganizada, por muitas vezes não ter clareza do que eu estava buscando e diminuir muito a minha energia por causa disso, por me sentir sobrecarregada, com todos esses desafios do nosso mercado, de todos esses desafios, dessas dores, nasceu algo muito especial.
que vem de encontro com tudo que eu estou conversando com vocês até agora. Então, para quem está aqui me assistindo, eu vou compartilhar uma novidade de um projeto que é quase um filho, outro filho que vai nascendo, assim. Que eu me arrepio muito de falar sobre isso, porque são muitos meses de dedicação, olhando com muito cuidado a tudo isso que eu vim falando até agora, a tudo que envolve essa clareza, tudo que envolve essa visão, tudo que envolve uma estratégia eficiente, uma gestão de tempo. E aí nasce o Master Clinic, que é uma comunidade, não é um curso. É um curso, uma comunidade, é uma ferramenta, uma oportunidade para profissionais que têm desafios, assim como eu sinto, que talvez se identificaram ao longo da nossa aula, onde, de forma organizada, com exercícios pontuais para que a gente construa um processo. Porque eu sempre falo que a transformação, ela é um processo, ela não é um dia, né? A gente pode ir na melhor aula, a gente pode fazer o melhor curso, a gente vai sentar, vai aprender, mas a gente consegue realmente uma mudança, um impacto, quando existe um processo. E o Master Clinic, ele é uma plataforma que vai te ajudar com esse processo. Por quê? Porque a gente vai ter os módulos de tudo que envolve essa construção dessa visão, dessa estratégia, onde tu vai conseguir adaptar tudo isso ao teu momento, aquilo que faz sentido para ti, a tua visão. E isso é incrível. Toda vez que eu entro na plataforma, eu me emociono porque é realmente algo assim muito organizado que depois de muito pensar, refletir, eu consegui transformar em realidade. E eu quero fazer tudo isso de uma forma muito especial. Então, o que tem nessa plataforma? Aulas gravadas, vários módulos de aula, tem materiais complementares, tem planilhas para que você consiga usar essas planilhas na sua rotina. Tem certificado de conclusão, tem uma comunidade que a gente vai criar para se apoiar, todos os profissionais. Tem bônus, atualização, tem aulas com outros profissionais de outras áreas. Tem um módulo completo de avaliação integrativa, enfim, é um curso super completo que o investimento, se a gente fosse somar, seria de 2.132. Inclusive, assim estaria barato. Vou ter que falar para a minha equipe, tá? Mas, de presente, nesse lançamento, é o acesso a todo esse conteúdo, a essa plataforma, a essa oportunidade de transformação pelo valor de menos de um atendimento. Então, é realmente algo que é o que me move, eu quero levar essa leveza, eu quero que você também tenha a oportunidade de viver estética como eu vivo, aliada ao propósito, para que você tenha uma rotina organizada, para que você se sinta uma profissional de sucesso, porque eu sei que você merece, que assim como eu, você também dá o seu melhor todos os dias, que você enfrenta desafios e que muitas vezes não tem alguém para estar ali pegando tua mão, te apoiando. E aqui tu tem uma oportunidade de organizar essa tua visão, fazer um planejamento estratégico que vai ter sentido com aquilo que você busca por R$397, que inclusive pode ser parcelado, né? Minha equipe pode parcelar pelo link ainda. Então, ó, o William falou que pode parcelar. Então, ainda pode fazer parcelado, mas assim, é um valor de um atendimento que é realmente um presente, um acesso de presente, um conteúdo que eu tenho certeza que vai impactar a quem quiser aprender mais sobre isso. E o principal, aplicar tudo que eu falei aqui, que eu gostaria de ter falado muito mais. Eu não consegui falar tudo. Acho que nós vamos ter que fazer mais uma aula. Para que você consiga pegar isso e organizar dentro do que faz sentido para você. Então, é um valor simbólico mesmo, para que a gente crie uma comunidade de sucesso que só vai crescer. Vou falar para vocês.
Os planos de Deus são infinitamente maiores e melhores do que os nossos. Eu sou prova disso. Quando eu imaginava a minha clínica dos sonhos, eu imaginava ela muito linda, mas quando eu entrei aqui, e todos os dias quando eu entro aqui, eu vejo que os planos de Deus são realmente maiores. E o Master Clinic, ele é só o começo. É o começo de um projeto gigante que vai crescer e quem estiver comigo aqui desde o início vai ter esse benefício e com certeza vai ter uma forma muito mais especial de estar participando dessa comunidade. Se alguém tem alguma dúvida, eu estou à disposição. Se alguém tem alguma dúvida sobre o conteúdo também, se quiser, compartilha comigo, se você se sentir à vontade. Qual foi a frase? Qual é aquilo que tu leva dessa 1 hora aqui me ouvindo? Sabe o que eu falei no início? Aquela frase que eu vim para ouvir isso. Eu precisava ouvir isso. Ou uma palavra que tu tá carregando depois desse nosso bate-papo. Compartilha aqui comigo e então compartilhando com vocês essa super novidade mais esse filho, mais esse projeto que está nascendo aí com muita dedicação. Isso, assim, quem me conhece, quem conhece meu trabalho, sabe que o que eu coloco à mão sempre tem muito amor, tem muita dedicação, tem muito carinho e tem muita vivência. É tudo aquilo que eu vivo e que eu valido todos os dias. Temos uma frase aqui. A trajetória não é uma prova de 100 metros. Eu adoro essa também, Tati. Faz com quando a gente está assim, se sentindo naqueles dias que, meu Deus do céu, a gente lembra que não é 100 metros, a gente tem uma jornada longa aí, então a gente não pode deixar se abalar por alguns desafios do caminho, né? Adorei. Mais alguém quer compartilhar alguma frase? Ah, tá. O William vai liberar o microfone para quem quiser participar aqui comigo, abrir o seu microfone. Coitadinho, tava de castigo. Ninguém podia falar comigo. Por isso estava todo mundo quietinho. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, quiser abrir o microfone, eu estou aqui à disposição. O tempo voou, 1 hora, meu Deus, e espero ter deixado uma sementinha aí no coração de vocês, espero ter contribuído de alguma forma. E vocês vão ver mais sobre Master Clinic, eu vou estar falando mais sobre essa comunidade, que eu vou iniciar a movimentação, mas eu queria que todos entendessem essa base, sabe? O objetivo da minha aula era trazer essa clareza de que o chão é importante, de que a gente constrói uma estratégia sólida com uma base bem feita. E aqui, então, uma forma de, com valor simbólico, te dar a oportunidade de construir essa base dentro daquilo que faz sentido para você, para que você lapide com o seu diferencial, com aquilo que está no seu coração, dentro da sua visão, dentro daquilo que faz sentido para você. Acho que não temos dúvidas, né? Tá liberado o microfone? Dá para... Liberar de todos? Não sei. Não. Então tá, gente. Amei estar aqui conversando com vocês. Muito obrigada a todos que estiveram aqui. Aos que não estiveram, nós vamos pensar sobre gravar, né? Publicar ou não. E bom descanso. Lembrem de fazer pausas estratégicas, preservar a sua energia e alimentar a sua visão todos os dias. Muito sucesso, uma semana abençoada para nós, um final de ano repleto de realizações. E, ó, o ano não acabou. Estava falando com a minha equipe hoje, tem ainda mais de um mês. Então, não tem essa coisa de, o ano acabou, o ano. Não, tem um mês e pouco ainda. A gente tem muito para correr, muito para realizar, muito para fazer ainda até chegar em 2026. Então, vamos aproveitar bem todas as oportunidades de todos os dias do nosso ano. Tá bem? Super beijo. Gente, aí aqui a câmera, eu tô olhando pro lado. Beijo, beijo, gente. Obrigada.